Eu vou fazer um vídeo aqui rápido sobre uma dúvida que o Stanley mandou para mim, que é como que se faz halftones no Illustrator. Halftones é aquelas coisas aquele estilo meio pixelado, não pixelado, mas quando você pega um impresso e você aproxima muito assim, você começa a ver os pontos de impressão. E isso aí eles chamam de halftone. É meio que um estilo meio característico assim que você consegue criar bem simples assim no Illustrator. Então eu fiz aqui, eu vou mostrar só com uma coisa simples, tipo esse retângulo aqui. Então a gente faz isso através de efeitos no Illustrator. Porque o Illustrator tem vários efeitos aqui no menu Effect, tem vários efeitos aqui e eu vou criar isso. É, Isso geralmente é feito a partir de um degradê ou de um objeto que tenha, né, vários tons. Ele não faz direito quando é um objeto chapado assim, com cantos duros e desse jeito assim. Mas o halftone começa a aparecer quando você tem uma certa nuance de tons assim. Quando você tem um degradê ou até quando você tem uma imagem, ou então um blend, ou então até um gradient mesh mesmo, um mesh. E aí, quando você tiver as suas nuances, você acaba conseguindo um halftone disso aí. Então, eu vou mostrar aqui do jeito, é, alguns jeitos que você consegue um objeto com nuances. Então, um deles é você fazer um degradê. Então, eu vou aqui no painel, aqui nesse painel gradient, eu vou escolher um degradê linear, ou então um radial, na verdade. E ele já preencheu lá para mim. Eu posso escolher as cores aqui, de preto para branco, assim. Eu posso até inverter isso para ele inverter essa história para mim, botar preto no meio e saindo para branco. Aí eu seleciono isso, eu vou aqui no Effect, Pixelate e Color Halftone. Aí ele vai me perguntar aqui, ele vai abrir essa janela perguntando o raio máximo das bolas, né, os pontos que vão aparecer aqui. E eu vou chutar um valor aqui, sei lá, vou começar com, eu acho que o padrão é 8, então eu vou deixar esse padrão. Esses números aqui eu costumo deixar padrão também, que isso aqui é o ângulo de cada ponto, porque quando você tem uma impressão assim, impressão normal policrômica, né, policromia são 4 cores, então aqui é como se fosse uma impressão 4 cores, e aí quando você tem impressão assim, cada cor, o cian, magenta, amarelo e preto, eles saem num certo ângulo, né, as linhas de impressão, elas saem, cada um sai num ângulo diferente para você não ter uma coisa super linear, você ter uma certa variação e criar, quando você se afasta, criar a ilusão de que aqueles pontos estão se misturando e criando cores novas. Então isso aqui é o ângulo de cada um desses canais ou dessas cores de ponto, que eu não sei porque ele chama de canal, mas deve ter uma explicação com certeza, mas eu costumo pensar isso aqui como sendo a cor 1, a cor 2, cor 3 e cor 4, das 4 cores de pontos que vão sair aqui. Então, botei lá, vou dar OK, aí ele me deu isso. E isso aqui já é o começo do halftone, isso aqui já é um halftone, é como se você pegasse, tipo, sei lá, quando você anda na rua e você tem a oportunidade de ver um outdoor de perto, se você olhar de perto, você vai ver mais ou menos isso. E aí quando você olha de longe, os pontos começam a se juntar. Então se eu afastar bastante assim, eu começo a ver, né? Aqui não tanto porque tem a tela e tem o limite do tamanho do pixel, mas se fosse um impresso, isso aqui ia começar a ficar parecido com aquela bola inicial que eu tinha começado, aquela bola degradê. Então esse é o conceito de halftone. Agora, o efeito que geralmente é usado isso aqui é uma cor só. Né? Você não tem esse monte de cores que se sobrepõem desse jeito assim. O magenta sobrepõe com o cian e faz um azul mais escuro e etc. Você não tem isso. O efeito que geralmente é usado é uma cor só. Então, para fazer isso, a lógica é eu fazer um live trace. Então, só que como isso aqui não é
um objeto pronto para Live Trace, ele é um vetor ainda, ele é teoricamente, na verdade ele é um vetor com um efeito aplicado. Na verdade eu posso voltar aqui no painel Appearance, eu posso clicar nesse Color Halftone e editar, né? Se eu clicar aqui, peraí, deixa eu clicar aqui, Color Halftone, aí eu posso voltar e editar isso. Ele me mostra aquele degradê inicial e eu posso botar aqui, sei lá, 20 e mudar isso a qualquer hora. Então é não destrutivo, é o que chama, né? Ele não destrói aquele vetor inicial que era bola com degradê. Mas eu acho que estava bom, 8, estava bom, vou voltar. Então eu vou dar OK. E aí eu tô com isso. Então, para eu fazer o Live Trace com isso e obter uma cor só, eu tenho que ir em Object, Expand Appearance. Que ele vai aplicar, ele vai meio que imprimir todos os efeitos que estavam aplicados. No caso, só o Halftone, o Color Halftone. E isso virou uma coisa que não está editável mais. Eu não posso voltar lá e editar o Color Halftone. Não posso mudar o raio desses pontos ou o ângulo, o que for. Eu não posso mais editar. Ele está impresso e tá fechado agora. Então é como se fosse uma imagem agora. Você vê aqui em cima, ele rasterizou isso como uma imagem. Então se eu quiser ampliar isso, ele vai começar a ficar pixelado, tá vendo? Então isso que significa o Expand Appearance nesse caso, quando você aplica todos os efeitos que estavam e aí ele cria uma imagem, um bitmap que está embedado no meu arquivo. E no caso aqui, nas configurações do meu documento, eu coloquei para rasterizar as coisas a 72 dpi. E tem um jeito de você setar isso. Acho que é quando você cria um novo documento. Aqui, olha lá. Quando você cria um novo documento, você coloca aqui, ó, efeitos rasterizados vão para tantos dpi. Eu poderia ter colocado 300, que aí vai numa qualidade melhor quando eu rasterizo, quando eu aplico esse tipo de coisa. Mas agora tem um jeito, deve ter aqui. Se eu procurar Document Setup, talvez, eu não tenho certeza, nunca tive que fazer isso, mas talvez aqui nas preferências eu possa achar isso e mudar no meio do caminho para mudar a qualidade dos rasterizados que ele fizer. Mas o que eu sei no momento é que quando você cria um novo documento, você escolhe isso quando você cria aqui. Aí, no caso aqui estava 72, e a imagem você vê aqui em cima, quando eu seleciono o objeto, eu vou lá em cima e ele me diz lá, imagem, e ela está embedada. Sacou? Então ele é uma imagem aqui, eu posso dar um Live Trace, porque apareceu o ícone aqui em cima. Selecionei e apareceu esse botão, na verdade, não é um ícone. Eu clico aqui Live Trace, e aí ele já fez o trace padrão, né? Tem um outro tutorial que eu fiz de spray, eu acho que eu uso o Live Trace e que eu explico melhor como é que se usa o Live Trace. Mas no caso aqui, no momento que eu cliquei, ele já criou esse Live Trace padrão com as configurações padrões, que me deu essa coisa aqui, que está próximo ao que eu quero, mas e também porque essa imagem não tá, a qualidade dela não está excelente, né? Ela está 72 dpi, não está tão grande, então ele não vai fazer muito milagre de transformar cada ponto desse num círculo perfeito, que é o que eu quero na verdade. Então para eu fazer isso eu tenho que fazer um halftone original maior. Mas isso aí é detalhe. Eu nem preciso demonstrar isso aqui, mas e aí se eu quiser mexer com as configurações, eu clico nesse botãozinho aqui e ele me abre essa janela que tem as configurações do Live Trace. Então, para obter o mais fino, o ajuste mais fino, basicamente você mexe nesses três valores aqui, que é o Path Fitting, que eu costumo colocar 1, a área mínima de área vetorizada que vai ter, que eu boto 1 também. Quando você passa o mouse e deixa o mouse, ele abre um tooltip lá, que mostra, que te explica o que cada valor é. Então você pode dar uma estudada nisso. E aqui no ângulo de corner angle, eu boto 1 também. Que ele vai fazer, acho que é o ângulo mínimo para ter num vetor. Aí eu boto 1 grau. Se eu botar tipo 180, o ângulo mínimo vai ser 180, deve ficar
é capaz de ficar tudo meio facetado assim. Mas se eu botar um, ele praticamente cobre qualquer ângulo e faz qualquer forma em qualquer ângulo. Então ele demora um pouco mais para dar o trace, mas como a minha imagem é pequena, eu mando o trace e ele já atualiza. Então, como ela não era uma imagem incrivelmente alta resolução, ela continua meio quebrada, assim, você vê que tem umas ligações aqui esquisitas, mas isso aí é tudo em função dessa imagem em baixa qualidade. Que se eu fizesse um degradê inicial em alta, uma imagem maior, desse um expand appearance, ele ia melhorar isso pra mim. Mas aí ficou assim. E aí se eu quiser ter isso para editar, na verdade eu estou aqui com fundo branco, se eu quiser ignorar o fundo branco, porque quando eu mudar expandir, ele vai tornar o que é branco uma forma, um objeto. Mas se eu não quiser isso, eu posso vir aqui e marcar aqui ignore white. E tudo que for branco ele não vai vetorizar, ele vai ignorar e vai virar espaço e né, espaço é nada. Então o único objeto que vai me sobrar é o que está preto aqui. Aí eu mando um trace e quando estiver pronto, né, estou satisfeito com isso aqui, eu vou lá e clico no expand, ele vai expandir isso e agora é um vetor para mim, para eu usar do jeito que eu quiser. Então ficou desse jeito aí. Agora tem outro jeito de eu começar também, né? Isso aí eu fiz com um degradê. Eu posso começar com um blend, por exemplo. Se eu tenho um objeto aqui, vou duplicar ele assim, fazer ele branco, selecionar os dois e maçã option B de bola, B de blend. Ele já cria o blend para mim automático. Ele já cria esse blend padrão que é o blend com os intervalos mínimos para criar um degradê suave assim. Aí ele criou isso. Aí a mesma coisa, eu vou lá Effect, Pixelate, Color Halftone. Aí eu escolho isso daqui e pá. Aí ele fez isso aqui pra mim. As coisas estão editáveis ainda. Eu posso até pegar isso daqui, puxar pra cá, puxar isso aqui pra cá. Assim, tá tudo editável ainda. Nada foi destruído. Eu posso ir lá no meu, selecionar o meu blend total, todo. Clicar no Color Halftone aqui no Appearance, aqui embaixo. Mudar talvez botar 20 aqui e tal. Ele aumenta as bolas pra mim. Dessa vez eu vou fazer ele maior. Só para ver como fica quando eu fizer o Live Trace e mantendo as bolas. Olha lá, quanto maior o objeto, mais tempo ele demora para processar aquele efeito, né? Porque mais bolinhas ele tem que contar e processar isso aí. Mas até que foi rapidinho. E então eu vou fazer isso. Eu joguei esse quadrado aqui para frente para o quadrado preto ficar na frente do branco, porque ele estava dando um quadrado branco aqui esquisito antes. Mas enfim, eu posso pegar isso aqui agora, Expand Appearance, ele fez rapidinho relativamente. Aí eu vou no meu Live Trace, ele vai traçar, até que foi rápido também. Eu vou só botar aqueles valores para refinar ao máximo, um aqui, e ignore white. Aí eu dou um trace, ele vai ignorar o que é branco, vai retraçar isso, e aí eu dou um expand. E aí eu já tenho um halftone de melhor qualidade, sacou? Porque eu tinha feito ele maior no início. Aí os pontos aqui eles estão mais regulares do que aquele outro que eu tinha feito. E aí esse aí é um outro jeito de fazer. Eu posso fazer isso de vários jeitos. No caso eu posso quem sabe eu posso até ter um objeto assim e eu dou um efeito de, sei lá, blur, Gaussian blur. Eu vou dar um blur, sei lá, de 15, assim. Só que aí se eu tentar colocar o efeito do Pixelate Color Halftone, parece que não aconteceu nada, sacou? Porque, não sei explicar, mas eu acho que é porque o efeito do Gaussian Blur ele vai do preto para o transparente. E aí isso, o Color Halftone ele não entende isso, ou ele não trabalha desse jeito, ele trabalha de uma cor para outra. Então o que eu tenho que fazer é dar um Object, Expand Appearance, ele virou uma imagem, aí sim eu vou no Effect, Pixelate Color Halftone.
E aí dá pra eu fazer. Na verdade não deu, mas eu não sei porquê. Eu acho que é porque ele foi do preto pro transparente. Então na verdade eu vou fazer o seguinte. Vou voltar lá pro meu blur editável e vou dar um object rasterize. Aí sim. Que aí ele vai de preto para branco. Se eu marcar aqui background white, ele vai considerar o fundo como sendo branco. Ele vai de preto para branco. Então é de uma cor para outra. E aqui eu também posso setar quantos dpi, mesmo se o meu negócio do documento estiver lá 72, eu posso botar 300 aqui e forçar ele a rasterizar isso a 300 dpi. E aqui tem umas outras opções aqui de anti-alias, anti-alias, eu não sei como pronuncia exatamente, mas ele não muda muita coisa, depende da sua arte, né? Se você estiver rasterizando tipografia, que tem um que é otimizado para tipografia, tem um que é otimizado para arte, né? Desenhado. Isso aqui ele cria um clipping mask, se eu quiser, ele rasteriza e já cria uma clipping mask em volta, mas no caso eu não quero. Aqui ele adiciona tantos pixels em volta, se eu quiser estender o fundo branco no meu caso, se eu quiser estender ele um pouquinho para todos os lados, eu boto aqui tantos pixels. Aqui eu posso botar a cor que vai sair, se vai sair grayscale ou RGB ou bitmap, eu não tenho a menor ideia do que faz, mas eu costumo deixar isso aqui em RGB ou então grayscale. E vou deixar desse jeito aqui, vou dar um OK. Ele vai rasterizar e virou uma imagem do mesmo jeito que a outra, só que com fundo branco. Então se eu for agora no Effect, Pixelate, Color Halftone, aí ele faz, na verdade ele fez um muito apertadinho, então eu posso editar aqui, vou botar 20. Olha lá. Aí ele fez o Color Halftone para mim nessa imagem que eu gerei no Illustrator. Então nem sempre você precisa, você economiza alguns passos de você criar uma coisa pensando que você vai ter que criar aquilo no Photoshop ou algum outro programa bitmap e depois arrastar para o Illustrator para você trabalhar em cima e botar os efeitos dali. Porque você pode muito bem fazer esse mesmo processo no Photoshop. Ele vai te dar, tem lá no Photoshop tem um efeito de Color Halftone, ele vai te retornar com uma coisa parecida com essa, e aí você copia de lá, joga ele aqui, ele vai entrar assim, desse jeito. Mas se eu posso fazer esse tipo de coisa dentro do Illustrator, não tem muita razão de eu pular no Photoshop, pular pro Photoshop, pular de volta pro Illustrator, sacou? E aqui no caso tem a vantagem de nesse estágio aqui, eu ainda ter as coisas editáveis. Eu ainda posso mudar isso aqui para 30, enfim. E se eu tivesse feito no Photoshop, eu teria que voltar com isso aqui com uma imagem e já não estaria mais editável. Então, tendo isso, continuando aqui o raciocínio, o processo, né? Eu vou lá em Object, Expand Appearance, ele virou uma imagem. Eu vou lá, dou um Live Trace, e aí ele fez o meu Color Halftone. E aí eu acho que é isso. No caso, tem também a opção de você criar as coisas com o Mesh Tool, que foi o último tutorial que eu fiz. Bom, acho que eu fiz isso aqui rápido demais. Vou criar uma forma, aperto o atalho U, que é do Mesh Tool, e aí eu posso clicar aqui no meio, ou então eu posso clicar na linha para criar outra linha, e aí eu crio o meu grid desse jeito assim. E aí cada ponto desse vai ter uma cor atribuída. E eu vou criar um rápido aqui, eu vou selecionar, estou selecionando com a seta branca para selecionar os pontos. E eu vou botar umas cores aleatórias aqui, sei lá, o que seja. Pegar uns pontos assim, vou pegar vários de uma vez só para ir mais rápido. Fazer uns pontos mais claros assim, uns pontos coloridos e, enfim, criar uma malha meio colorida assim. Posso até, é uma boa ideia, tipo, puxar isso assim. Legal. Aí eu posso pegar isso, já é uma forma com nuances de cor, não é uma coisa chapada, que nem eu tinha explicado no início. Então eu acho que vai me dar um color halftone interessante. Deixa eu só puxar isso aqui pra cá. Sim. Isso. Aí eu posso ir lá no efeito,
Pixelate, Color Halftone. Eu escolho aqui o tamanho, vou botar 8. Olha lá. E aí me deu isso aqui. Que é um Color Halftone desse negócio que eu criei aqui. Aí é aquela história, é papo de vir aqui, Expand Appearance, isso aqui virou uma imagem, e aí eu posso ir no Live Trace e traçar isso como um preto e branco. Posso ajustar, bota aqui em tudo, Ignore White, traçar isso. Você vê que quando você coloca assim, é bom você colocar a área mínima, um pixel, quando você quer detalhes, que aí se você tiver, tipo, sei lá, área mínima 10 pixels, aí tem umas coisas, uns pontos aqui que vão ser ignorados, porque a área deles vai ser menos do que 10 pixels. Então se eu botar aqui a área mínima 1 pixel, ele vai me mostrar eles, porque eles têm a área maior do que 1 pixel. Então é assim que funciona aquela área mínima. Aí com isso eu dou um expand e tenho aí o meu color halftone vetorial para eu poder usar do jeito que eu quiser. E isso é legal para você criar umas artes assim com um visual meio limpo ou uma coisa meio tecnológica que você use, sei lá, duas cores sobrepondo assim, sabe, uma coisa é meio que, sei lá, pode dar um sentido meio de modernismo ou uma coisa meio moderna, contemporânea, que você vê sendo usado em muitas coisas. Anúncio da Coca-Cola, eles usam muito esse tipo de coisa. Mas é um efeito bom. Se você souber usar, acaba ficando legal. Aqui não está muito legal, mas enfim, é só para mostrar mesmo como é que funciona e o jeito que eu faria esse tipo de coisa. Então eu espero que tenha ajudado aí. E qualquer dúvida, manda um comentário, ou, enfim, manda um e-mail, ou fica ligado aí. É isso aí. Falou.